dia para quem está chegando. Sejam bem-vindos. Bom, como vai ficar gravado, eu vou começar já a falar. E uma coisa que me ocorreu, eu estou fazendo os textos, né, naturalmente, para gravar. E os textos remetem a situações pontuais, né? Eu não vou fazer uma programação assim geral, senão fica muito longa. Vou fazer umas programações mais pontuais, mais reduzidas assim mesmo, ficaram grandes, para poder ajudar na hora de gravar, ajudar a instalar. Deixando bem claro o seguinte: quando me deram essas máquinas, quando me passaram essas máquinas, deixaram bem claro que eram máquinas que eram usadas em dimensões superiores e que cada pessoa que tivesse acessado e acionado as máquinas e instalado em suas vidas, né, as máquinas, elas estariam, a partir daquele momento, sob a custódia da pessoa, né? E por que vem com o meu nome? Porque eles não querem aparecer. Eles não querem dizer que as máquinas da cura são de fulano, de determinado tipo de raça, do planeta tal. Eles não querem isso. Então o que eles fizeram? Me colocaram como carteiro e eu coloco o meu nome como sendo o carteiro confiável que está trazendo as máquinas. A partir do momento que eu entrego a máquina, a pessoa, o carteiro, a pessoa passa a ser a dona, né, daquela máquina. Ela passa a ser a regente daquela máquina. Ela vai regenciar, ela vai administrar aquela máquina. Ela vai poder instalar, poder suspender a máquina, cancelar, poder reprogramar com o nome dela. Porque também assim você sai, né, de refém do meu nome para a autonomia do seu. E aí você confere àquela máquina tudo aquilo que você precisa, deseja, sem ficar dependendo de mim e podendo administrar essas máquinas da forma melhor, né? Com as programações melhores, né? Do jeito que vocês acharem que devem. Então eu só estou estabelecendo o meu nome na entrega das máquinas, né? Quando fiz a programação, isso tudo vai ser retirado da página, porque isso foi o início do processo, né, de receber as máquinas. No próprio texto já vai estar estabelecido que as máquinas Vera Marfesa, porque aí eu sou o carteiro, né, passam a ser gerenciadas por quem recebe. Então já não é mais máquina da cura Vera Marfesa, é máquina da cura o nome de vocês. Que aí vocês têm a certeza de que ninguém vai se intrometer e que ninguém vai tentar fazer qualquer coisa com as máquinas. Porque elas são chanceladas, né? E não há nenhuma possibilidade de ninguém, eu chamo de intruso, né, fazer qualquer tipo de mudança. Qualquer pessoa que tente fazer qualquer mudança na sua programação, ou cancelar, ou suspender, ou entrar na programação e fazer qualquer modificação, não há a menor chance. Porque uma dessas coisas, essa informação foi uma das coisas que foi deixada bem clara para mim. Você entrega as máquinas, né? E aí as pessoas gerenciam, administram elas. Isso só com a chancela de vocês, é o DNA de vocês que vai ficar na máquina. E que vai fazer com que... Essa é uma tecnologia que já está existindo nos bastidores, assim, lá nos subterrâneos. Estão sendo feitos veículos materializados com o DNA do proprietário. Então a pessoa não vai poder roubar aquele veículo porque só vai ser acionado
com o DNA do proprietário, que naturalmente as seguradoras e a indústria automobilística não vai querer que isso aconteça, né? Então isso vai demorar um pouquinho a chegar no mercado. Já está existindo, mas vai. Isso aí inclusive um escambo que os reptilianos fizeram com os seres humanos em relação a eles serem subservientes. Não pense que esse pessoal que veio detonar a verdade na superfície são essas pessoas, esses militares americanos que estão abrindo o bico aí. Não penso que são as gracinhas, não. Eles estavam dentro do jogo. O jogo do eu me beneficio enquanto eu estiver servindo a vocês. Então está tudo dentro dessa capa dos Illuminati, né? Illuminati é o seguinte: você não pode sair disso. É que nem traficante, né? O traficante pega você, né, para ser mula, e aí você diz: estou enjoadinho, quero ir embora. Aí vai morrer. E não fica fora de jeito nenhum, né, do jogo. Então esses caras todos que estão vindo à tona para denunciar, né, que são entrevistados pelo David Wilcock e outros, é tudo gente que estava no jogo. Eles estão fazendo isso para tentar se reabilitar, tentar não ser julgado mais adiante, tentar não tomar um passa fora. Estão tentando negociar a rendição deles, né? Que é o que eles estão fazendo. Não se iludam com essas pessoas, não. Eles estão só tentando salvar a pele deles por eles terem sido cúmplices, tá? Dessa história toda. Bom. Mas, de qualquer maneira, essa denúncia que eles estão fazendo estão nos beneficiando, porque não foi através dessas denúncias que eu acabei chegando nas máquinas, porque eu chiei, né? Eu chiei em alto e bom som, que era um absurdo a gente não poder ter as máquinas que estavam sendo usadas nos subterrâneos, fazendo com que os poderosos nunca ficassem doentes. Se vocês observarem bem, você não vê a rainha mãe indo correndo para um hospital. A mulher é quase centenária. Não tem dor de dente, não quebra uma perna, não rola uma escada, não tem um edema, não tem câncer, não tem coisa nenhuma. Já repararam isso? Todas essas pessoas poderosas e ricas. Até porque mesmo que elas quisessem fazer isso discretamente, sabe que tem aí um monte de gente trepada em árvore tentando fotografar os bastidores dessas pessoas. Obviamente perceberiam que elas estavam sendo transportadas para um hospital. Então hoje em dia existe um patrulhamento muito maior em relação a esses poderosos. Então não dá para esconder. Então essas máquinas ajudam essas pessoas a se manterem, né, nessa vitalidade, né? Só que isso está acabando, está se escasseando, né? Já estou vendo acontecer essa vulnerabilidade deles, né? Começando a acontecer e vai potencializar cada vez mais. Então as máquinas, na verdade, nos chegaram, né, para que a gente pudesse ter, primeiro, a independência, a autonomia, não ser refém da indústria da doença. Podemos ajudar outras pessoas, podemos ter uma vida livre, né, dessa coisa que a gente vê por aí. A barra é muito pesada, tá? Não pense você que o fato de eu ter abraçado essa causa das máquinas, e até porque fui eu que reclamei mesmo, né, com eles, com os seres benevolentes, eu reclamei porque que a gente não tinha o direito, e eles não dão nada daquilo que a gente não tenha perguntado. Isso é uma lei cósmica, né? Eles não podem entrar com uma informação na cabeça de qualquer morador de qualquer planeta que não tenha sido pensado por qualquer morador. Não pode haver isso, porque senão é uma interferência no desenvolvimento daquele local. Isso é uma regra. Como eu pensei sobre isso, briguei e reclamei, eles obviamente que entregaram a informação, a resposta, e eu acabei abraçando essa história. Não é brincadeira,
É porque eu não conto, não falo, eu sou uma pessoa que eu estou sempre vendo o lado sempre positivo das coisas, eu faço piada até da coisa, mas eu bombardeio fogo na roupa, tá? Então, quando você abraça essa ousadia, né, de mostrar algo que possa libertar, você vai ter uma série de bombardeios espirituais. Eu chamo de espirituais e chamo de invisíveis, né, que são aqueles que já por várias vezes tentaram me desestabilizar. Tem também os cabeça de minhoca, né, que eu chamo de cabeça de minhoca, cérebro de minhoca, que entram na página da máquina da cura para desequilibrar, para lançar discórdia, lançar desavença, insegurança. Se eu não confiasse nesses seres maravilhosos, eu não estaria com eles há 25 anos, porque nunca, em nenhum momento, eu tive um relato de alguém que disse que a cirurgia espiritual com eles, durante esse tempo que eu fiquei à frente do grupo já, deu errado. Pelo contrário, as pessoas vinham me mostrar um monte de exame, eu dizia para as pessoas, não me mostre essas coisas, para mim, primeiro, eu não sei ler essas coisas. Segundo, que não sei o que vocês querem com isso, que toda vez que eu trabalho em cirurgia espiritual, eu parto da premissa de que está tudo curado, não tem esse negócio de mais ou menos. Eu não acredito em meia cura, né? E eu só fico surpresa quando não cura. Realmente a minha grande surpresa é quando não curou. Aí eu fico achando estranho aquilo. Bom, como eu sempre aprendi que não existe doença incurável, só existe a pessoa que está por algum motivo impedindo aquela cura. Quais são os motivos do impedimento daquela cura? Tem vários. Uma pessoa está magiada, uma magia brava, a pessoa está com a praga da ancestralidade de outras gerações anteriores. Ou a pessoa veio num contrato kármico dizendo que ninguém pode mexer no contrato, que a pessoa pode ter as tragédias todas e ninguém vai mudar isso, doenças e coisas do gênero. Ou a pessoa não acredita, que aí quando não acredita a máquina só vai até ali, né? Só vai até ali. Uma vez eu contei a respeito de uma moça que veio me procurar, amiga de um amigo meu, e ela veio me telefonar dizendo que estava com um nódulo 15 centímetros enraizado no seio. Perguntou se podia marcar. Eu marquei, eu decorei até porque foi numa sexta-feira às 15 horas, um horário posterior, porque eu saí de lá 1h da tarde. Eu ia atender naquele dia por um acaso até as 2, aí aquilo ia se estender, aí eu marquei com ela às 15 horas. Não saía tão tarde de lá, mas sabia que era urgente, que ela estava muito nervosa. E aí, acho que 2 dias antes, sei lá, não foi no começo da semana que ela me telefonou, e no meio da semana ela desmarcou. Ela disse: Vera, eu te agradeço, mas eu consegui um horário exatamente na sexta-feira às 15 horas com o melhor oncologista brasileiro. Ele não atende ninguém há menos de 3 meses de antecedência, né? Quer dizer, sempre que se marca é 3 meses depois que ele atende. Então, ele é um cara muito solicitado e eu vou ter lá com ele. Tá bom? Ok. E aí, meses depois, ela me liga, ela falou assim: Vera, eu tive lá no oncologista, e como eu estava com os meus exames muito recentes, ele não precisou mandar fazer exame nenhum, que tinha uma semana, né? Quando eu liguei para você, eu tinha acabado de receber meus exames. Então ele falou: bom, vamos marcar imediatamente. Foi tudo assim rápido, em menos de 15 dias eu estava com os exames, fiz a cirurgia e 15 dias depois eu fui tirar os pontos. Quando eu fui tirar os pontos, ele estava muito agitado, eu senti que ele estava meio ansioso, meio isso, sei lá, estranhamente. Aí ele falou para mim assim: olha, eu preciso falar com você uma coisa, que isso está me incomodando, e aí eu quero que você escute.
Quando a gente recebeu os seus exames, quando a minha equipe recebeu os seus exames para fazer a cirurgia, nós tínhamos ali um exame de um nódulo de 15 centímetros enraizado, cujo prognóstico natural sempre é retirada do seio e de preferência os dois, porque pode metastasear, então pelo sim, pelo não, tira os dois. E quando nós começamos a fazer os procedimentos, começamos a perceber algo estranho, né? Fizemos alguns, né? Você já estava sedada, fizemos algum procedimento antes de fazer a retirada, né? Fizemos uns procedimentos e percebemos que havia diminuído o seu nódulo. Achamos estranho, porque eram recentes os seus exames, muito recentes, né, para uma redução dessa, até porque você não estava fazendo nenhum tratamento, não estava fazendo nenhum procedimento. Você veio direto para a cirurgia, não fez químio, não fez nada. Achamos estranho, mas quando nós abrimos, notamos que ele tinha reduzido para 2 centímetros e não era mais enraizado, era capsular. Mas como a equipe já estava toda paga para esse tipo de cirurgia, nós optamos por retirada dos 2 seios, das 2 glândulas mamárias. Ela me contando isso no telefone, e aí ela me fez a pergunta crucial, né? Se eu tivesse optado por ir consultar com você e não com ele, eu estaria curada? Eu falei, não posso te responder a isso. Como é que eu vou te responder uma coisa dessa? Não, porque eu fui para lá para uma cirurgia, acho que uma semana entre a minha marcação com você e eu me deitar naquele centro cirúrgico, acho que foi uma semana. Porque parece que ela foi ela me telefonou acho que segunda ou terça, na sexta ela foi ter com ele. Ele marcou na segunda-feira a cirurgia. Então foi uma semana, né? Ela falou, em uma semana meu nódulo tinha reduzido, tinha ficado capsular. E ele teve que me falar que poderia ser feito um outro tipo de cirurgia, que era a punção, retirada do nódulo e manutenção das glândulas mamárias. Eu tinha, na época, 29 anos. E aí ele falou para mim que foi obrigado a optar pela retirada das 2 glândulas, porque a equipe toda estava paga para isso. Não teria como justificar isso para o seguro-saúde, de que fez uma cirurgia simples e cobrou-se uma cirurgia de maior tempo, de maior envolvimento, né, da equipe. Então ele, ao invés do pessoal, por decência, de devolver o dinheiro e manter as glândulas dela, né, mamárias dela, optou por seguir o protocolo e dizer, olha, a gente já recebeu o dinheiro, não vai devolver, e vamos lá colocar ali na nossa prancheta que a cirurgia que nós cobramos foi feita, independente de precisar ou não. Daí ela ficou, e eu fiquei calada do outro lado, né? Pois bem, no dia que eu relatei isso numa das lives minhas que não ficaram gravadas, teve uma moça que me escreveu em inbox e foi de uma infelicidade abissal e disse assim, quer dizer que os seus guardiões resolveram punir ela por não ter sido atendida por você, algo parecido com isso. Não foi exatamente assim esse bombardeio, não, desse jeito não, mas foi algo dizendo dessa forma. Eu digo absolutamente, os seres que me acompanham respeitam profundamente a decisão da pessoa de não querer ser atendida por nenhum ser invisível. Ela optou por ser atendida por alguém que ela confiava, que era um médico físico, incorporado nele próprio. Ou seja, o melhor oncologista brasileiro. Eu não sei quem é. Aí
Eu nem respondi, realmente eu nem respondi, porque coisas assim esquisitas, né? Eu chamo de esquisito. Eu não respondo, eu só respondo para coisas inteligentes. Coisa inteligente eu respondo. Assim, perguntas, questionamentos inteligentes e tal, assim, coisa assim subterrânea, né? Rasa, coisas rasas, eu não respondo. Então, os amigos, né, benevolentes, eles respeitam a decisão daquela pessoa de não querer que a máquina funcione 100%. Porque tem gente que pede a programação da máquina para melhorar os efeitos da quimioterapia ou sentir menos dor. É exatamente o que as máquinas vão fazer. Não vão passar pela porta que não está aberta. Ou seja, se você não quer que entre, vai ficar na porta. Isso é uma lei que precisa ser compreendida. Se eu não acredito naquilo, aquilo não vai chegar até a mim. Se eu não quero que aquilo vá até onde aquilo pode ir, não vai. Não vai. Eu já vi relatos, né, muito na época do Grupo Jade, principalmente, que a gente tinha isso mais constantemente, de tumores que tinham sumido. Tumores da cabeça, tumores do intestino, tumores do ovário, tumores do fígado, tumores não sei de onde. Mas era assim, toda hora era um relato desse. Por quê? Porque as pessoas diziam, eu quero a cura total, eu estou disponível para a cura total. Eu acredito que isso vá até aonde eu quero que vá, que é me curar. As máquinas, as programações das máquinas, elas vão até onde você permite que elas entrem. Então, fazer uma programação das máquinas é, acima de tudo, dizer para essas máquinas como comando que elas não são seres pensantes, elas são equipamentos sofisticados que são acionados pelo seu comando do seu DNA, que a partir do momento que eu entrego para todo mundo que tiver disponível a receber as máquinas, porque eu sou carteiro, não tem jeito, eles não tem remetente. Disseram para eu não posso preencher o remetente, porque nem eu sei. Nem eu sei quem são os remetentes. Eu só sei que eles estão comigo há 25 anos, fazendo coisas sensacionais. Sensacionais. Que a medicina não explica. Né? Tinha médico que ia lá no Grupo Jade para conhecer a gente, saber como é que tinha acontecido do paciente dele ter desaparecido com algo que ele acompanhava. De repente sumiu. A medicina, enquanto não abrir a cabeça, né, para aceitar que a vida é muito maior do que aquilo que eles aprenderam dentro de uma universidade de medicina, dentro de uma faculdade médica, se os médicos tivessem cabeça aberta, né, permissão, né, que a gente chama de observação, de dizer, essa pessoa vai ser curada, independente do que eu vou oferecer para ela, muito mais. Quer dizer, se ele abre esse canal, né, em relação ao seu paciente, muitos pacientes seriam sido curados pelos próprios guardiões do próprio médico, que estão doidos para trabalhar com o médico, só que o médico não deixa. O médico não deixa porque acha que a medicina é a única coisa que salva aquela pessoa por arrogância, autoritarismo, sei lá, pelo quê. Então, quando fizerem as programações das máquinas, pensem direitinho em querer que a máquina faça tudo, sem limite, porque a máquina não tem limite. Quem tem limite é você. Quem acha que a máquina não vai fazer aquilo que a medicina diz que não é possível, né?
E olha, eu já vi doença de Crohn que é considerada impossível de ser curada, porque ela não tem registro de cura da doença de Crohn. Eu já vi 2 curas por eles da doença de Crohn. Eu não acredito em doença incurável, ponto. E sempre vi isso, doenças consideradas incuráveis serem curadas. Porque para mim não há limite do resultado. Não há limite do resultado. Outras pessoas me disseram também outra coisa, que também eu quero deixar registrado aqui, é o seguinte. Que existe no YouTube pessoas fazendo o comando das máquinas. Não sendo a Michelle Gil e a Karen, né, 2 fofinhas da TV Galáctica, que me pediram autorização e eu dei. Aí vocês me passem o link para ver o que é aquilo ali, que pode ser uma detonação, né, do projeto, das máquinas. Tem que tomar cuidado com isso, tá? As meninas sabem o que é, são bem intencionadas, eu não me preocupo. Mas gente que eu não sei quem é, que não veio me pedir autorização, não sei qual é a intenção, eu tenho que ficar de olho, porque eu não quero que seja detonado um presente desse tamanho, né? Um presente maravilhoso que vocês vão ter a autonomia tão logo recebam as máquinas. Tão logo tenham as máquinas sob a sua custódia. Por isso que é importante que as pessoas aprendam sobre elas e o funcionamento e as programações, para não ficar refém de ninguém. Saber fazer, saber cancelar, saber fazer as mudanças nas programações necessárias. Às vezes a pessoa começa no estado crítico de 24 horas, mas depois que sai do estado crítico, bota uma vez ou 2 vezes. Né? Estado crítico é 24 horas. Estado grave é 2 vezes por dia. Estado controlável é 1 vez por dia. Então você tem que estar atento para você e para quem você mandou as máquinas. Porque para quem você mandou as máquinas, você tem a autonomia de cancelar, de fazer as mudanças. A pessoa que recebeu, não. Porque ela não está sabendo nada sobre as máquinas, muitas vezes, ou não sabe programar, então não está sob a custódia dela ainda. Por isso é importantíssimo que as pessoas saibam, para ter essa independência, para que elas façam as programações para outras pessoas. Outra coisa também, passou na nossa frente, é da nossa responsabilidade. Então, por favor, pessoas que têm situações, ou de suas famílias, ou de amigos de amigos, corram para estudar sobre o assunto. Se for grave, peçam essa ajuda. Olha, é grave, é crítica a situação, me deem um amparo nesse momento, depois eu vou me aprofundar para poder eu mesmo dominar o assunto e poder ajudar. Mas é uma situação crítica, estou chegando agora, não tenho desenvoltura no assunto, tenho uma insegurança de fazer a coisa adequada, porque não existe programação errada nem perigosa, existe programação inadequada, que não vai dar resultado nenhum. Se não vai dar resultado nenhum, a situação da pessoa piora, vão dizer que foi a máquina que não foi feita a programação correta. Não, você fez a programação correta, mas não foi adequada para aquela situação. Aí não deu resultado nenhum, a situação da pessoa piora, não tem nada a ver com as máquinas, é porque não está as máquinas funcionando adequadamente àquela situação. Então não fiquem preocupados achando que fez programação errada e que a pessoa piorou. Não, nada disso, não existe essa possibilidade, pode tirar da cabeça. Existe não está funcionando a programação, porque eu não fiz a programação adequada e a pessoa está piorando. A pessoa está cada vez piorando mais, não pelas máquinas, por ela própria, pela situação grave da pessoa. Outra coisa também que eu acho que tem que ser esclarecida, eu falei que ia falar isso hoje, é assim. Existem 2 mediunidades que são as piores que existem, que são a de transferência, ou
transporte, como eles falam, e a de materialização, que o Amir Amiden, que eu falo muito, né, que está sumido aí, que eu conheci pessoas que o conheciam, que ele materializa, né? Ele faz o que a física quântica diz que é colapsar, né? Ele colapsa e materializa. Só para vocês terem uma ideia, uma das coisas que contam dele num livro é que uma vez ele foi visitar aí um seminário, um negócio aí, um lugar onde os padres fazem os cursos deles. Foi visitar lá um lugar a pedido não sei de quem. Quando ele entrou no lugar, começou a chover hóstia. Só para vocês terem uma ideia. Então ele tem a capacidade de materialização? Tem. Só que ele se perdeu um pouco porque ele foi generoso de deixar que cientistas viessem do mundo inteiro a pedido do tal do Pierre Wilde, né? Para ser examinado. Foi uma desgraça na vida dele, um desastre total na vida dele, porque primeiro esse tipo de mediunidade ele é muito cansativo, ela exaure você, até que ele começou a ficar doente, porque todos os dias os cientistas estavam toda hora solicitando ele materializar. Então as peruas que vieram, sempre tem uma perua na história, né? Várias peruas vieram, então o cara não podia nem almoçar em paz. Porque ele sentava para almoçar, a perua do lado dele ficava: materializa um diamante para mim, materializa não sei o que para mim. Ficava pedindo para materializar joias. Ele materializava e entregava. Materializava diamante, materializava tudo e entregava. E isso ia exaurindo ele aos montes. Muito, muito mesmo. Tirando energia muito dele. Não pense você que você colapsar para materializar, para fazer aquilo aparecer no mundo tridimensional, isso não vai envolver a sua energia também. Vai sim. Vai envolver a sua energia. Por isso que eu nunca consegui entrar nesse universo da materialização, porque eu acho que se eu fosse fazer um negócio desse, acho que eu ia morrer. Eu ia ficar sem energia nenhuma. Já gasto uma energia profunda só fazendo rescisão do contrato kármico. Eu fico na esgrima. É para defender a pessoa que está querendo cair fora da roda de samsara. Imagina eu materializando. Acho que nunca deixaram eu entrar nesse universo, acho que por causa disso. Mas, voltando a essa história, quando eu iniciei a minha mediunidade, quando eu era jovem, bem jovem, eu fazia o que chamo de mediunidade de transferência, de transporte. Então, se a pessoa tivesse uma dor de cabeça, eu sentia dor de cabeça. Se tivesse, como aconteceu na úlcera, eu passava toda a sintomatologia da úlcera para mim, para a pessoa poder dirigir um carro, por exemplo, como aconteceu. Essa é terrível, porque você sofre uma coisa horrível. Sofre demais. Sofrimento, um desgaste, uma canseira danada, porque você sofre fisicamente tudo, né? E existe uma senhora chamada Dona Edeolásia, ou algo parecido, que já foi motivo de reportagem da Rede Globo, e que antes de eles fazerem a reportagem, não sei se foi da Rede Globo ou se foi da TV Record, não sei, acho que foi da TV Record, não me lembro. Acho que os dois fizeram. Antes de haver a reportagem, eles fizeram uma investigação no poço onde ela faz esse trabalho de materialização, que ela é mais conhecida como a mulher dos algodões. Tem no Google, né? O nome dela é bem difícil de se falar, Edilásia, Edivásia, Edelvísia, Edelvásia, sei lá, uma coisa assim. Mas ela é mais conhecida, porque eu acho que o nome é tão difícil de falar, que ela é mais conhecida como Mulher dos Algodões. O que ela faz? Eu conheci em São Paulo, quando eu fui dar um curso lá em São Paulo, eu conheci pessoas, né, que eram meus alunos na época, que tinham ido lá conhecê-la. Não sei se é interior de São Paulo ou de Minas, não sei onde é que ela fica, acho que é interior de São Paulo. Que foram ter com ela lá. Então é assim, você vai lá,
só leva algodão, ela não cobra nada. Leva algodão, bastante algodão, e quando fizer a reportagem, antes dela colocar o algodão no poço, fica parecendo aqueles, não sei se a palavra é poço, mas parece um tamborete de concreto, né? Um negócio de concreto, que se você entrar, você fica menor do que a altura do negócio. E o repórter, eu me lembro que o repórter entrou e começou a investigar para ver se tinha alguma passagem secreta ali. E investigou, tudo filmado. Aí depois subiu e falou, olha, não tem como abrir um negócio aqui, porque senão daria para ver a fendazinha, né, das coisas, né? As coisas lá embaixo sendo colocadas para subir. Não há como, isso está todo ele direitinho, né? Todo ele já... Não, o concreto está sem nenhuma falha, né? Está todo ele lisinho, não tem como. Eu já investiguei, já vi. Ficou lá um tempão para fazer isso. Daí ela bota algodão, né? Bota algodão ali, bastante algodões. Os algodões ficam todos ali dentro, né? Até em cima. Daí você encosta ali naquele lugar, né? Você bota as mãos ali naquele lugar, ela começa a tirar tudo aquilo que está no teu campo espiritual, emocional, assim, da tua vida toda. Não sei se ela mexe com outras vidas, mas da tua vida toda. Tudo que é magia, tudo que é lixarada, ela materializa. Uma das coisas que na rescisão do contrato kármico eu tenho como preocupação, e coloquei um parágrafo só para isso, é que as pessoas fazem um monte de coisinhas espirituais por aí. Eu fiz um negócio quando eu tinha 13 anos de idade, eu coloquei lá um negócio amarrando um rapazinho que eu queria namorar. Tudo que você faz, seja de bom ou de ruim para você, tenha dado certo ou não tenha dado certo, o rapaz amarrado tenha vindo ou não tenha vindo, fica tudo na tua carcaça, espiritualmente falando. Então esse lixo fica agarrado em você. Quer tenha tido qualquer resultado, de bom ou de ruim, ou você não tenha até esquecido. Fica tudo agarrado ali. Então essa mulher faz essa limpeza, né, nesse lugar. Tem uma alternativa por telefone, mas é fajuta, tá? Eu fiz um teste pelo telefone, forjando o nome de alguém, e eu telefonei, a pessoa disse que ela estava com tais coisas no campo energético dela. Então aquilo ali, que é feito por alguém não confiável, e me parece que está tirando dinheiro dessa história, eu forjei o nome de uma pessoa e em nenhum momento a pessoa disse, olha, não foi identificado, não conseguimos capturar. Mas não, disse que estava cheio de caco de vidro, de não sei o quê. É mentira, a pessoa não existia. Então, pelo telefone tem alguém fazendo graça, fingindo que está fazendo, passando os nomes para ela fazer e depois escrever o que tinha, né? Porque ela tinha esse trabalho, depois foi, sei lá, foi deturpado, não sei qual a ideia, mas já tinham me falado disso, eu não tinha acreditado muito não, mas eu testei para ver. E o sujeito que atendeu o telefone, que eu não sei de quem se trata, parece que está desavisado em relação a essa questão de campo de energia de pessoa inventada, não existe. Mas essa é uma experiência que essas pessoas que eram alunos meus em São Paulo tiveram, encosta lá, né, naquele lugar que parece um poço, tudo ele hermeticamente fechado em concreto, não tem passagem nenhuma, e você encosta e aí ela começa a tirar. Então sai caco de vidro, sai cabeça de galinha, já saiu, segundo essa moça, para ela saiu uma cabeça de boi. Tudo isso aguentado, tá? Então tudo que é feito dentro de rituais físicos, materiais, existentes, né, da pessoa matar bicho, de não sei o que, fica tudo na sua carcaça. Eu já falei isso para vocês, que aquela moça que tinha um monte de bicho orbitando ela me confessou que foi do candomblé e matou aqueles bichos todos. Falei, pois é, não ficaram lá nos orixás não, ficaram na tua carcaça. Ficaram agarrados em você. E estão travando a sua vida completamente. Completamente. E eu vejo pela rescisão do contrato kármico o quanto isso amarra a vida da pessoa. Porque a pessoa diz assim, eu tô
Por que está dizendo não esse parágrafo? Pois é, a gente tem que saber por que está dizendo não. Aí eu começo a perguntar, você já fez algum trabalho de amarração para alguém? Ah, eu me lembro, eu tinha 13 anos, 14 anos, 15 anos, mas era uma criança, não sabia o que fazia. Pois é, está agarrado você nele. Ele não está agarrado em você, mas você está agarrada nele, a tua vida está totalmente parada. Porque está tudo na tua carcaça. Então todos os trabalhos que são feitos, qualquer um deles, que visa qualquer conexão com a espiritualidade, seja maçã, laranja, seja uma garrafa de champanhe, seja qualquer coisa, pipoca, não sei o quê, cabeça de bicho, magia negra para os outros, fica tudo na tua carcaça. Esse lixo é seu. Ou tu pensas que esse lixo vai ficar na quarta dimensão, no astral? Não vai mesmo. Pode ter certeza. Esse lixo é despejado em você. E aí a vida da pessoa está toda ruim, amarrada, desesperada, está ficando doente, não sei o quê. Quando você vai ver, o sujeito está todo encruado com um monte de coisa que fez e que não limpou. Não limpou. Então essa senhora, coitadinha, eu tenho uma pena dela, porque eu acho que ela faz isso há mais de 20 anos. É a pior mediunidade que tem, junto com essa do transporte, né, da transferência. Eu tive no começo da minha mediunidade e usei um pouco essa transferência, esse aspecto mediúnico de transferência no Jade. Quando vinha alguém, uma mãe desesperada por causa de um filho, né, drogado, ele sentava na minha frente drogado, ele vinha me ver drogado e eu puxava toda a droga para mim. Ele ficava careta, totalmente careta, e aí eu tinha segundos de sensação horrorosa e aí os guardiões excelentes botavam para correr aquilo ali, só que para poder tirar dele tinha que tirar através de mim. O cara encaretava e dizia, pois é, tu gastaste uma fortuna, né, para ficar só pouquinho tempo aí no barato, né. Ainda dava ali uma zoada e mostrava para ele o que ia acontecer se ele continuasse a fazer aquilo. Uma vez veio um rapaz, inclusive, a mãe desesperada, porque eles se drogavam e ficavam dentro do cemitério pulando em cima das tumbas. Achava aquilo barato, vestidos de preto, em cima das tumbas, que a mãe acabou descobrindo, né, forçando o filho a falar. O garoto tinha levado um susto porque o amigo dele, que fazia parte dessa turma, tinha tomado um monte de tiro. Foi executado. E aí eu fui atender esse garoto, né? Muito debochado, rindo, com a cara de cínico. Aí veio uma entidade do cemitério em mim. Eu nem esperava isso, na verdade. Veio uma entidade, incorporou em mim, olhou para a cara dele e falou assim, se continuar rindo assim, você vai ser o próximo. Porque eu vou buscar um por um. E eu vou te provar por que eu estou falando. Porque você vai falar agora com o seu amigo. Aí ele saiu, o garoto entrou. O garoto que foi executado entrou, caiu, me jogou no chão. Começou a se contorcer e começou a falar um monte de coisa que só ele sabia. Só o rapaz sabia, porque eram confidências, né? Entre os dois. E sai disso porque... Aí começou, sai disso porque você vai ser o próximo a ser executado. Eu tô com dor até agora de tanta bala que eu tomei. Tá doendo até agora. Eu saí do corpo e continua doendo. E o garoto começou... Foi uma coisa, foi um sufoco. A mãe dentro da sala, inclusive, foi um sufoco. O garoto começou a se apavorar, porque viu que eu estava incorporada com um amigo dele. Viu? Porque eu estava falando as coisas que só os dois sabiam, né? Aquele dia foi horrível, porque eu levantei, parecia que eu tinha me afogado, né? Uma sensação de afogamento. Horrível, parecia que eu estava com água na cabeça.
Eu usava um pouco dessa minha mediunidade para esse tipo de trabalho específico. Depois eu falei, chega, não aguento mais isso. Isso aí não dá para mim, não. E aí a mãe depois me telefonou, sei lá, mandou recado, nem me lembro, sobre o garoto, que o garoto nunca mais tinha entrado no cemitério, estava tomando jeito. Ele entrou no pânico, né? Entrou em pânico, ele viu que aquilo ali tinha um resultado péssimo. Porque ele viu com quem ele estava mexendo, né? As pessoas são doidas. Então, quando as pessoas começam a ver aranha dentro de casa, barata, rato, barata não sei aonde, bichos desse tipo, né, que são bichos peçonhentos e bichos... Isso é materialização das magias. Está sendo materializada, sim, por aranhas e baratas e ratos, para tirar ele de dentro. Geralmente é magia negra, santerismo. Sapos dentro de casa, a mesma coisa. Sapo do lado de fora não tem problema nenhum, porque está lá na natureza, mas sapo dentro de casa é materialização de magia. Cobra, tudo isso é materialização de magia. Agora lagartixa não, lagartixa entrou dentro de casa, está tirando os mosquitos, não mexe com uma lagartixa não, que eu chamo de reptiliano do bem, né? São os dissidentes da raça reptiliana, né? São os seres que não querem ficar no mal e querem ajudar a humanidade. Então, quando eu digo para as pessoas, tem que se fazer uma limpeza lá com a dona Evilásia, é mais dramático, né? Porque ela bota tudo ali para tu ver. E é cada barra pesada que é uma coisa de doido, tem que ter estômago. Agora, você pode fazer a mesma coisa, né, tomando um banho de cachoeira maravilhoso, de queda de cachoeira, tá? Não adianta aquela cachoeira, aquele riachinho, aquela coisa, não adianta não. Tem que ser a eletricidade que é gerada na queda de uma cachoeira. Não precisa ir para Foz do Iguaçu para morrer, mas para um lugar onde você suporte cair essa água em cima de você. Tem vários lugares que tem quedas suportáveis, né, de cachoeira. Faz uma boa limpeza no seu campo espiritual. Tem ervas também para isso, ervas de limpeza do campo espiritual. A arruda é uma delas, eu tenho a arruda beça plantada aqui, de vez em quando eu tomo um banho. Que é bom, sempre bom. Faz uma boa faxina, né, dessa energia, não só de energias mandadas para você, energias malévolas, né, mandadas para você, porque aí descola, né, a conexão da magia, como faz uma limpeza daquilo que você fez e não lembra que fez. Qualquer coisa, pode ser uma florzinha, pode ser uma maçãzinha, não sei aonde, pode ser o que for. Isso fica com você, fica acreditado nas tuas costas. Quando eu digo para vocês que orixá não precisa de sangue, nem Exu precisa de sangue, é porque eu sei o que eu estou falando. Eu trabalhei muitos anos com uma legião de Exus pombagiras. Foram excelentes, bons do que faziam, trabalhavam muito bem. Então, que tirou o ministro Lampré, inclusive, de uma magia negra que estava em cima dele, enquanto ele era chanceler do Fernando Henrique Cardoso, que as irmãs gêmeas, né, filhas dele, vieram pedir socorro para mim. Imediatamente foi retirada a magia negra por um guardião, que eu acho excelente, que quebrou a energia, quebrou a história toda, mas naquela tarde um copo foi materializado, caiu no quintal lá do lugar onde eu atendia 2 vezes, porque materializou as duas, porque o copo também era uma coisa que estava sendo magiada, que era o copo que ele tomava uísque na casa dele. Hoje em dia ele já foi embora, eu posso dizer isso abertamente, já morreu. Mas médicos, né, junta médica, 30 dias em cima de uma cama, nenhum médico sabia que ele tinha. As irmãs gêmeas vieram me pedir socorro. Naquela sexta-feira, eu sei que foi uma sexta-feira, porque no sábado
Ele levantou, na sexta-feira foi feito desmanche, né, em 20 minutos. Essa entidade desmanchou os 7 trabalhos que foram feitos para ele, por uma pessoa próxima dele. No dia seguinte, ele está dando entrevista para o Jornal do Brasil, no domingo ele sai de página inteira sendo entrevistado. Aí foi uma loucura, né? Ele começou a querer saber quem era eu, queria almoçar comigo na casa da filha dele no Rio de Janeiro, eu driblando ele, para não ter que ficar nessa, né? Senão eles ficam querendo te pagar e trabalho espiritual é gratuito. Foi uma loucura. Mas consegui driblar, atendi a família toda, atendi todo mundo, a família imensa dos Lampreia, né? Atendi todo mundo, tudo de graça, trabalhando pelo Grupo Jade, que era gratuito. E o cara querendo me almoçar comigo, né? Junto com a família, né? E eu correndo dele. Porque eu sei que essas pessoas não gostam de ficar devendo favor, né? Ele podia, de repente, sacar de talão de cheque, alguma coisa assim, um constrangimento. Porque eu ia dizer um belo não na cara dele, ia ser um horror. Graças a Deus que eu consegui pular fora disso. Foi uma loucura para poder cair fora, mas consegui. Então, quando você começar a fazer limpeza espiritual da sua casa, ou mesmo sua, começarem a aparecer esses bichos, não fica dando chilique de que, oh meu Deus, as máquinas estão fazendo os bichos peçonhentos entrarem na minha casa. Não, a sua vida estava assim, do jeito que está sendo materializado para você ver. A sua vida estava cheia de magia negra que esses bichos materializados estão te mostrando. Esses bichos materializados estão te mostrando. E à medida que eles vão se materializando, a magia está sendo quebrada, está sendo destruída. Não se preocupem. Não há o que se preocupar, tá? É um desconforto? É. Por isso que quando você perceber, faz uma percepção de si próprio, diz assim, eu trabalhei para me melhorar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente? Não, então eu vou devagar, porque a minha casa deve estar entulhada de porcaria, de energia negativa. Então vai devagar, faz ali uma limpeza espiritual, modo lento. Pode botar 24 horas, mas bota modo lento, para não dar desconforto, para as pessoas não começarem a ficar desconfortáveis, porque estão entupidas, congestionadas de energia da pior qualidade. E lugar que não é limpo, energeticamente falando, não adianta estar bonitinho, na moda, com os móveis que o fulaninho disse que é moda usar, a corzinha na parede que é moda, que as pessoas têm muita preocupação da decoração. Os móveis que estão a paredezinha que agora tem que ser azul de metileno. A moda agora é azul de metileno. Aí sai todo mundo correndo para comprar o azul de metileno. Aí no dia seguinte, não é mais azul de metileno, agora é abóbora. Aí sai todo mundo correndo para comprar a abóbora. As pessoas estão muito preocupadas com a plástica da coisa e não veem a estrutura. Então eu já vi muita casa assim, bacana, maravilhosa, uma gracinha, uma fofucha, totalmente energeticamente umbral, né? Coisa medonha. Então, limpeza de casa, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, se preocupar, se não tiver numa situação de doença grave ou doença emergencial, né? A primeira coisa que tem que fazer é limpeza espiritual na casa, em cada morador, né? No mesmo tempo, 24 horas para casa, 24 horas para cada morador, inclusive para bicho. Fazer a limpeza para que tudo fique limpinho, para poder dar certo as próprias programações imediatamente. Quando eu digo dar certo, é porque a máquina, quando encontra magia em cima de você, ela não consegue passar. Se tiver uma magia querendo que você morra, né, enterrado no cemitério, lá não sei aonde, aquele troço não vai passar. A não ser que você faça uma limpeza espiritual sua e da casa. Não adianta fazer programação para curar doenças se você está totalmente contaminado, né? Não adianta mesmo, com certeza não vai. Então vai ter que fazer essa faxina. Eu estou fazendo os textos, são muitos textos. Vou passar esses textos todos para o Dr. Francisco fazer
a ilustração, né? A programação visual, que vai ser aquele videozinho sem som, mas que vai ser, provavelmente, a gente está pensando isso e tentando viabilizar isso, colocando o som da programação ali, que vai fazer a programação. Por isso que eu tenho que fazer programações curtas, e vai ficar, obviamente, na programação visual, no videozinho sem som, né? Que era antes era sem som, agora vai ter som. Do que se trata. Então eu vou dizer programação para vícios, programação para bichos, programação para bebês, programação para fetos. Feto compreende-se que está dentro da barriga da mãe com um problema. Então nós temos que jogar a programação em direção ao bebê, já que tem um problema ali para ser solucionado. Programação para gestante, ou seja, o bebê está bem, a gestante está com um problema. Tem que fazer uma programação específica direcionada para a gestante. Programação para quem está com implantes não biológicos. Quando eu digo implantes, não tem nada a ver com chips extraterrestres do mal, não. Estou vendo que a pessoa que faz, insere no seu órgão alguma coisa para conseguir funcionar. É válvula, é haste, é pino, é placa. Isso serve para bicho também, bicho com placa, com pino, por exemplo, pateta aqui. Quando eu peço a sucção da ansiedade dele, qualquer coisa, eu boto em modo lento. Posso botar em modo turbo não, porque ele tem placa e pino na pata dianteira dele. O cara colocou, né, para salvar a pata dele, que ele foi atropelado e veio pedir socorro na minha porta. Com a pata pendurada, é uma coisa medonha. Então, vão ter programações específicas para oncologia, né, para quem tem doenças oncológicas e que estejam também com placas e pinos, e, né, tudo isso eu tenho que especificar. Tudo isso eu tenho que fazer especificadamente, né, tem que especificar para que a pessoa saiba exatamente, né, programação oncológica para quem tem placas, pinos, né, implantes. Aí a pessoa já usa aquela específica para quem tem implantes, que não pode passar pelo órgão implantado, né? A gente não sabe. Ainda não foi respondido sobre isso. Como é que... para não sair do lugar o negócio, né? Tá fazendo sucção, né? De repente sai do lugar. Então tem muita programação, né? Tem muita programação. O Grupo Jade era um grupo que eu fundei com a ideia da gente montar um sistema de atendimento mediúnico sem estar associado a nenhuma religião. Como eu não era associado a religião nenhuma, o que eu fiz? Eu peguei todo mundo que queria ser apenas médium e não religioso e coloquei numa casa. Aos pouquinhos, até chegarmos a essa casa que depois a gente alugou, e acabamos sendo quase 120 médiums, todos vindos das mais variadas origens, né? Tinha gente de candomblé, tinha gente de umbanda, tinha ateu, tinha tudo, tinha padre, tinha evangélico, tinha islâmico, tinha de tudo. Eu coloquei, acho que eu fui a única pessoa, acho que eu fui a pioneira de colocar no mundo inteiro, não conheço ninguém que tenha feito isso. Colocar todo mundo numa sala com tantas variáveis, né, em termos de filosofia, religião, crença, cultura, etnia, nacionalidade. Tinha suíço, tinha chinês, japonês, afrodescendente, judeu, uma boa representação humana ali, muito bacana. Tinha todas as idades. Eu tinha uma menina de 16 anos, que já é considerada adulta na espiritualidade. Menos do que isso eu não deixava entrar, não. E tinha uma senhorinha de quase 80 anos.
nós tínhamos uma representação muito bacana. E que todo mundo ali fazia seu trabalho mediúnico, né? Fazia a representação mediúnica de todo o trabalho, né? Não tinha religião, doutrinação, nada disso. Não se falava em doutrina nem em religião. Eu dizia, não quero nenhuma doutrinação aqui dentro, porque isso acaba comprometendo o trabalho, né? Vamos abrir, né, essa mente para poder ter guardiões de outras origens poderem trabalhar. Se você diz, não, eu sou candomblessista, eu só posso trabalhar com fulano, beltrano. Não, você é um médium. Você, de repente, pode canalizar ali naquele momento a ajuda de um guardião que nem é seu orientador, nem é seu. Então eu tinha muito isso. Tinha um monte de. Às vezes eu incorporava um guardião em alguém e dizia assim, eu posso trabalhar com vocês, eu não acompanho nenhum médium daqui não. Eu não vim acompanhar nenhum médium daqui não. Mas eu acho que aqui eu posso melhorar. Eu posso ser aceito? Eu digo, claro, seja bem-vindo. Trabalhe com quem você quiser aqui. Eu, quando era vidente, eu olhava, né, para ver se não era nenhum invasor. Podia estar querendo detonar o ambiente, né? Que infelizmente foi detonado, porque eu botei uma moça lá desavisadamente que colocou lá o tal do grupo do Demon extraterrestre, que ela dizia que era dos diamantes e não era, era dos demônios. Eu não sabia o que ela estava fazendo num outro dia, e quando eu fui ver, que me denunciaram, ela já tinha dado passagem para esse povo que detonou tudo. Criei cobra no quintal, como dizem por aí, né? Fui ser condescendente com alguém que tinha um comportamento de garota de programa, ela trouxe para lá todos os vícios disso. De uma pessoa sem compromisso com a ética e com a responsabilidade. Bom, fazer o quê? Isso é um aprendizado, né? Também não faço mais isso. Por isso que eu sou tão rigorosa na página da Máquina da Cura, porque eu não quero ninguém fazendo o que já até fazem, né? E eu rapidamente vou deletando e detonando, porque eu sei que vai ter muita cérebro de minhoca entrando, sendo usado pelos reptilianos para detonar, obviamente, aquilo que vai libertar as pessoas. Tem muito cérebro de minhoca que você tem que encarar. Se a coisa não fosse boa, não tinha tanta gente se incomodando, né? Verdadeiramente. Eu digo para as pessoas que marcam comigo a rescisão do contrato CAP, que dizem assim, poxa, depois que eu marquei com você, foi uma loucura. Meu computador começou a falhar, não sei o que aconteceu, não sei o que. Eu falei, pois é, esse é um bom sinal. É sinal de que eles estão se incomodando, porque isso vai libertar você verdadeiramente. Porque se não libertasse, eles não estavam nem aí, estavam nem se incomodando. Mas como o bombardeio existe em cima de você, e às vezes até dependendo de quem seja em cima de mim, é porque o negócio funciona. Se não funcionasse, eu parava de fazer a vender mariola no sinal. Eu sempre funcionei por resultados, e todos os trabalhos que eu faço têm resultados. Porque quando não tem resultado qualquer coisa, eu dispenso e não penso mais no assunto. Mas se tiver resultado, eu sei que vai incomodar, né? Vai vir para cima e vai tentar detonar. Como acontece, eu já vi gente marcar consulta comigo e o gerador da rua explodir em São Paulo e ficar uma semana sem dar resultado, sem dar solução. E a pessoa, depois de uma semana, aparecer, porque desapareceu, não tinha como conectar a pessoa na época, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E ela disse, eu estava até fazendo um trabalho gratuito para ela, para poder ajudar, essa pessoa estava muito mal, de socorro. E eu falei, a coisa tá feia, hein? Ele falou, olha, eu nunca vi isso em São Paulo, ficar uma semana para a Eletropaulo dar um jeito no gerador. Eu sei que não é centro da cidade, mas é num bairro onde funcionam as escolas e tal. Como é que os caras ficam uma semana para dar um resultado aqui, uma solução? É porque os caras estavam mesmo querendo me dinamitar, né? E para piorar, era a esposa dele, que eu fui obrigado a falar, né? Eu já desconfiava. Depois ele ficou bem, foi dar aula na Bélgica, sei lá onde. Depois foi para Portugal. Disse que a vida dele melhorou muito. Mas foi brabo para desmanchar aquela magia lá que explodiu até o gerador da rua. Enfim. Então é isso. Estou fazendo os textos.
Se eu, para alguém que está assistindo, não fiz ainda o contato para fazer marcações, paciência, por favor, porque eu já estou começando a preencher o início do mês de julho. As pessoas estão meio aflitas. Eu agora que a ficha caiu, eu descobri por quê, porque nós estamos em 2019, julho está chegando, que o Chicão, o velho Chicão, o Chico Xavier falou, né, sobre a data fatal, mas ele falou há 50 anos que a coisa ia engrossar, porque nós ainda estamos meio enviesados. Agora as coisas estão mais amenas, não quer dizer que não vai haver um chacoalho daqui, né? Isso aí vai ter uma... Só não se iludam, não vão ficar 7 bilhões e meio de pessoas no planeta Terra. Então a gente já está vendo aí, né? O Peru já começou aí com um terremoto. Terremoto 6 ponto alguma coisa, parece 5 ponto alguma coisa. Começou o terremoto a acontecer. Então a natureza vai começar a agitar, as pessoas vão estar onde devem estar. Vai começar aquela coisa da escolha. Isso, assim, os trágicos a gente pode eliminar porque não tem mais o perigo da Terceira Guerra Mundial, essas coisas. E o Chico estava há 50 anos atrás dizendo, 50 anos ele falou sobre isso, que a coisa poderia engrossar muito, que até aquele momento os seres humanos não tinham tomado jeito. Então nós temos que repensar muita coisa. Repensar mesmo muita coisa em relação ao planeta, ao cuidado com o planeta, ao cuidado consigo mesmo, ao pensamento. Pessoas que ficam fazendo magia não vão ficar. Pessoas que ficam fazendo magia para os outros não vão ficar. Principalmente pessoas fazendo magia negra, fazendo magia de tentar manipular a pessoa, não vão ficar. São pessoas que não estão contribuindo com coisa nenhuma. Eu já vi gente desencarnar, inclusive conhecida. Gente conhecida, estou vendo que está sendo retirada do planeta. A parar com isso, a parar de ficar ensinando magia. Aí eu aviso, estou avisando, não façam isso, não façam isso. Ficar ensinando os outros a fazer magia. Magia é terceira dimensão, é coragem de terceira dimensão. Não vão ficar, porque estão fazendo um desserviço para a humanidade. Aqui a ancoragem é de dimensões superiores, é a conexão com o Arcanjo Miguel, que Micaelis é o que comanda esse lado da nossa galáxia, é se conectando com as grandes egrégoras do bem, com os grandes amigos que estão aqui para nos ajudar, que a gente sempre chama de multidimensionais benevolentes, extraterrestres benevolentes, grandes amigos como a Mãe Maria, como Jesus Cristo, como Siddhartha Gautama, grandes amigos que passaram por aqui, Chicão, Velho Chico. Essas pessoas é que vocês têm que se conectar. Os orixás, que é a manifestação de Deus na Terra, Ogum, e vários outros que tem por aí, que a gente pode fazer uma boa conexão de energia de alta frequência. Energia de baixa frequência vão levar você para o buraco. E você depois não vai poder sair, porque está junto. Escolheu mal, optou mal. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente não faz magia, a gente se conecta e se coloca à disposição de receber. Se coloca de coração aberto para receber aquilo que nós estamos pleiteando. As máquinas podem te ajudar, inclusive, né, em relação à vida material, à vida emocional. Você pode colocar a vida material em 24 horas, modo turbo, né, para sugar os obstáculos que impedem a sua vida financeira de ser plena, realizável, equilibrada. Isso serve para toda a vida material. Isso você pode fazer, as máquinas podem te ajudar. Pode ajudar a tirar as interferências todas de pensamento negativo, seus, dos outros, as conexões com obsessores, sempre as conexões, não se suga nada que tenha CPF, não se suga entidades, não se suga obsessores, não se suga isso, se suga as conexões que fazem com que aquilo fique preso a você. Para quem não sabe, tem gente que vem para cá com um tufo de energia igual um cordão de prata, só que não é de prata, é um cordão escuro, agarrado com gente, com bicho,
com objetos e com tudo aquilo que a gente fica sendo drenado a energia. A gente fica sendo vampirizado. Te tira a energia toda, suga a tua energia toda. Aí você tem que se pedir para sugar as conexões com tudo aquilo que possa estar te drenando a energia, vampirizando você. Fazendo a vampirização sua. Então você pode fazer isso, sem problema nenhum. Você não pode fazer sucção do seu contrato CAP, senão sua vida vai virar um pequeno inferno. Porque se você estiver muito comprometida com os seres reptilianos, ou com os seres draconianos, seres involutivos como um todo, sua vida vai ficar de cabeça para baixo, porque eles vêm em cima de você te atacando com tudo. E não é assim que se sai de um contrato kármico. Não é dessa forma. Tem gente que passa mal fazendo a limpeza dos 21 dias do Arcanjo Miguel, que é uma coisa light. Imagina fazendo a máquina de sucção de uma vez, para subir tudo à tona e você não dá conta de nada. Tá doido, né? Faça isso. Quem fez a rescisão do contrato kármico comigo sabe qual é que processo doloroso que é. Muitas vezes a gente demora muito, porque a gente tem que buscar lá no fundo do baú, né, um negócio que a pessoa às vezes nem lembra. E são situações que tem que ser muito pontuais para fazer a revogação. Muitas vezes não atende aquele parágrafo e a gente tem que buscar o que está faltando ali. Então é um percurso muito elaborado, é muito artesanal para se fazer isso pelas máquinas. Pessoas que fazem é que sabem a maluquice que é se fazer isso pelas máquinas. Não se abre portas. Eu quero sugar todas as situações negativas que eu vivi, todas as vidas. Não faça isso. Porque como vai ser mostrada a causa de tudo isso, você vai ficar de frente para tudo que você construiu de errado. Isso pode ser sugado? Sim, mas não desse jeito. Imagina você dentro de um espaço onde todas as suas vidas estejam ali na tua frente, com todos os equívocos, as más escolhas sendo colocadas tudo na tua frente para você ver. Porque só pode ser curado aquilo que você vai ver. Não vai ser nada sugado que não vai ser mostrado para você. Tudo que vai ser curado em você, pela máquina da cura, antes essa máquina da cura vai mostrar para você do que se trata. Por que você está construindo aquilo? Por que você construiu aquilo nessa vida ou em outras vidas? Vai te mostrar. Os pesadelos que muita gente está tendo. Eu tive um pesadelo que eu estava não sei aonde, fazendo um ritual, jogando uma criança dentro de um vulcão. Já de antemão, já digo, né? Era muito comum antigamente esses grupos jogarem pessoas vivas dentro de vulcões para que eles não entrassem em erupção. Essa era a crença medonha que se tinha na época. Grupos, né, que são considerados, inclusive, são grupos referentes, são grupos medonhos. Pegavam, às vezes, uma criança, jogava dentro de um vulcão, para o vulcão não se manifestar, continuar adormecido, porque recebeu uma oferenda de uma pessoa viva, de uma criança viva, de um bebê vivo. Eles jogavam mesmo. Aí a sua vida atual está uma coisa de cabeça para baixo, e aí você pede a máquina da cura para sugar as causas daquilo que está acontecendo na tua vida, aí te mostra num pesadelo que você está lá sem se identificar, porque você está com outro corpo físico, jogando um bebê lá dentro de um negócio. Aí diz assim, nossa, eu tive um pesadelo horrível, nossa, será que as máquinas estão me dando pesadelo? Não, estou te mostrando que você, numa outra encarnação, jogou um bebê dentro de um vulcão. Acorda. Nada que está sendo mostrado para você, absolutamente nada que está sendo mostrado para você não quer dizer que não seja seu. É seu. Tudo que está sendo mostrado, ou por percepção, ou por sonho, ou por projeção astral, ou porque alguém contou uma história, ou porque você viu um vídeo, ou porque você... Tudo perceba, você está fazendo um trabalho com as máquinas, então observe o que está sendo mostrado para você. Porque através dessa consciência que você verdadeiramente vai se libertar do problema. Isso eu sempre falei. Não é que a máquina da cura sugue todos os meus problemas enquanto eu vou para a praia. Isso não existe. Toda a sucção que está sendo feita está sendo mostrada para você a causa.
Então, se está sendo mostrado através de sonho, aguenta firme, vai ter pesadelo. Se está sendo mostrado que você se interessou por um filme, observe o filme. Observe o que está acontecendo, observe porque aquela pessoa que você não via há 200 anos está aparecendo para conversar com você. Observe, seja um observador de você mesmo. A gente só se cura através da consciência, não tem outro jeito. Só se cura através da consciência. Sempre. Por mais doloroso que seja, ou pensa você que eu cheguei onde cheguei agora, me conhecendo o tanto que eu me conheço agora, assim, ó, pessoal, vocês estão aqui perto de mim, ó, tira essas urucubacas de cima de mim, tira essas coisas, enquanto eu vou para a praia de Ipanema, viu? Não, foi tudo mostrado, tudo vivido, chorado, arrependido, ficado triste, entrado em catarse, bioenergética que eu fiz então aquele curso, nossa senhora, quanto eu chorei. Era jovem, tinha 28 anos, catarseando tudo ali, né? Entrando em catarse de tudo, eles empurravam a gente para catarse. Uma vez eles fizeram um exercício comigo, o doutor Ivan, que é aquele médico psiquiatra que fazia os cursos, né? Ele que dava os cursos de psicodrama, bioenergética, organoterapia. E ele estava dando o curso de bioenergética. Nesse curso ele fez uma maratona. Só vai ter maratona. Maratona é ficar sexta, sábado e domingo em trabalho. Quer dizer, a gente só dormia e comia e trabalho o tempo todo. Ficava em trabalho, né? Parava para almoçar, descansava um pouquinho. Só podia sair do grupo se fosse ao banheiro. E jantava. Tinha de novo algum tipo de atividade um pouco mais leve de noite, depois ia dormir. Chegávamos sexta de noite, ficávamos sábado e domingo o dia inteiro nessa. E um desses exercícios que eles fizeram comigo, eu estava na época com uma situação familiar. Eu trabalhava de noite no Banco do Brasil para poder cuidar do meu pai que estava com câncer na próstata, já com metástase no pulmão, e uma avó com 92 anos, já entrando naquela decadência, né? Que chama de demência senil. E como minha família, né? Eu tinha 29 anos na época, 28, 29 anos, não me lembro, 29 anos. Foi dos 29 aos 30 anos isso, foi um ano certinho. Eu fiquei um ano nessa. De noite eu trabalhava no Banco do Brasil, não podia trabalhar no resto do dia, mais nada. Já estava me envolvendo com as terapias, já estava envolvendo com os trabalhos de atendimento. Acho que tive que parar. Porque durante o dia eu tinha que cuidar dessas duas pessoas que moravam comigo dentro de casa, né, com os meus pais e meus dois irmãos. Morávamos todos juntos. Apartamento grande, né, em Copacabana. E 7 horas da noite eu ia para o trabalho, né? E tinha uma moto até na época e voltava 1 hora da manhã. Tinha uma moto para não ter que ficar pegando 2 ônibus. Poder ir e voltar. Então eu ficava com os dois. E foi assim. Durante um ano. Eu emagreci tanto que o Banco do Brasil me obrigou a fazer um exame para ver se eu tinha AIDS. Porque eu não contei para ninguém o que estava acontecendo. Porque eu ficava durante o dia cuidando deles, né? Enquanto minha família trabalhava, minha mãe trabalhava, os meus irmãos mais velhos trabalhavam. E eu trabalhava de noite para poder ficar com os dois. Meu pai tentando suicídio o tempo todo, então eu tinha que ficar de olho nele. Peguei ele do parapeito da janela 2 vezes no 10º andar onde a gente morava. Minha avó, eu não deixava ela levantar, senão ela podia cair, quebrar o fêmur, o que iria agravar mais ainda a situação. Então era uma coisa de doido. Porque durante um ano, durante o dia, não tinha, era um olho no peixe, outro no gato, que eu estava tomando conta de 2 pessoas em 2 cômodos diferentes. Para elas não levantarem, uma não se suicidar e outra não quebrar o fêmur. Então era o tempo todo assim, alerta total. Quando chegava às 7 horas da noite, que eu estava exausto, eu ia trabalhar num centro de processamento, que era o único lugar que eu podia trabalhar de noite no Banco do Brasil. Que era um lugar medonho, cansativo, horroroso.
1h da manhã eu saía de lá, chegava aqui em Copacabana 1h45, 15 para as 2 da manhã, acordava às 7 da manhã, 6h30, 7, começava tudo de novo. Então eu tinha 5, 6 horas de sono e o dia todo tenso. Bom, eu fiquei um fiapo, né? Fiquei com 45 quilos. E depois que acabou isso, a gente estava fazendo... Foi quando aconteceu, né, o curso, né, quando acabou essa história. Aí aconteceu o curso de bioenergética e nessa maratona eles estavam perguntando, vocês querem trabalhar alguma coisa? Eu falei, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Eu estava há 1 ano num estresse danado, numa loucura total. Eu disse, eu preciso trabalhar. Depois de 1 ano, obviamente, os dois se foram. Meu pai morreu, né? Por metástase do câncer, gemendo alto o dia inteiro, que ele ficava gemendo de dor. Os remédios não davam resultado, o psiquiatra que ia lá também não fazia nada, ele ficava lá 15 minutos, ganhava uma fortuna e ia embora. E a minha avó com aquele medicamento, né, que ela era mãe de um coronel, né, do exército, então tinha toda uma assistência melhor do exército. Meu pai não tinha nenhum convênio com coisa nenhuma, tudo era pago, tudo se pagava. E durante esse ano inteiro, eu segurei a onda pior, né, pior, a responsabilidade de não deixar meu pai se suicidar e a minha avó cair e quebrar o fêmur, fraturar o fêmur. Eu só sei que quando o Ivan perguntou, você quer trabalhar o quê? Eu falei, eu quero trabalhar esse ano todo que passou, que foi um ano em que isso aconteceu. Eu expliquei para eles tudo que tinha acontecido comigo. Aí o Ivan falou, você prefere uma coisa branda ou um tratamento de choque? Eu falei, tratamento de choque, cara, eu quero tirar isso tudo de dentro de mim. Isso foi um pesadelo de 1 ano, que é só sofrimento, não tem resultado, porque você só acompanha uma pessoa para a morte, né? 2 pessoas para a morte. Se você estivesse fazendo esse sacrifício todo para fazer com que as pessoas se revertessem e vivessem felizes e com saúde, mas você vai quase pro buraco porque você está atendendo 2 pessoas que estão morrendo. E era só eu, né? Só dava eu. Eles dormiam cedo, então quando eu ia trabalhar às 7 horas, né, eles jantavam e começavam a adormecer. Então, meus irmãos mais velhos e a minha mãe não tinham quase trabalho com eles porque eles dormiam até de manhã. Sem problema nenhum, tomavam remédio para dormir, inclusive medicados, né, pelo médico, receitados pelo médico. E aí, o Ivan falou assim, Vera, tratamento de choque? Eu falei, tratamento de choque. Ele falou, então você deita aí no chão. Aí eu deitei no chão, carpete. Ele começou a botar aquelas almofadas enormes em cima de mim, uma em cima da outra, dos lados. Eu fiquei completamente fechada. Completamente fechada. E para completar, ele era um homem muito forte. Ele parecia aquele artista que fez o Magnum, grande, forte, alto. Ele pulou em cima de mim, assim, em cima das almofadas. Então o peso dele de 80 quilos, 90 quilos, sei lá, que era um homem muito alto, muito forte, ficou em cima de mim. E eu não conseguia respirar. Não conseguia respirar. Comecei a fazer força para respirar. E aí ele, obviamente, é médico, ele sabe das coisas, ele deixou um buraco ali, né, para eu conseguir respirar, mas eu conseguia, estava começando a me sufocar. Mas eu não percebi que o ar estava entrando, né, de alguma forma ali. E ele dizia, você quer ajuda? E eu dizia, não. Você não quer ajuda, não? Eu dizia, não. E aí ele começou, né, a esgrima foi essa, eu e ele. Aí eu comecei a dizer, para com isso. Aí comecei a usar todo o meu arsenal de defesa para que ele me liberasse dali. Todo, até tentativa de suborno eu fiz, morri de vergonha depois. Eu tenho cheque na minha bolsa, se você quiser eu te dou um cheque. Não sei, olha que loucura. Né? Fazendo aquele tipo bem brasileiro, né? Contaminado pela cultura do suborno. Nunca subornei ninguém, para dizer a verdade, mas como eu tinha feito a compra de um apartamento
da minha família e a gente tinha que subornar os caras para liberar a papelada, eu acho que isso ficou internamente para mim como uma coisa horrível. E eu cuspi isso tudo fora. Olha, vocês não têm ideia o tempo que eu fiquei lá dentro e tudo que eu botei para fora. E ele continuava dizendo, você não quer ajuda? Eu dizia, não. E continuava a dizer, você está pensando que você é o quê? Você é um idiota, eu comecei a xingar ele. Você é um idiota, você está pensando que você é médico, não sei o quê. Mas culhambei com ele. E ele, eu sentia que ele ria um pouco, né, do lado de fora, porque ele adorou toda, né, todo mundo assistindo, e eu no meio da sala, né, totalmente subjugado em cima daqueles almofada e cuspindo todos os marimbondos para fora, todos os marimbondos. Eu falei, eu vou sair sozinha, aí me deu uma força interna, depois que eu cuspi os marimbondos todo, você adquire uma força interna tão violenta, tão grande, tão impressionante, aí eu eclodi. Quando eu eclodi, eu saí, né? Eu saí e consegui sair. Sozinha. Aí estiraram rápido as almofadas, o grupo todo me abraçou, né? Fechou, não, abraçou. Então o que era aquilo, né? Simbolicamente, era o meu nascimento, né? Eu renasci ali, né? Eclodi de uma força interna né? Que estava subjugada por todo o sofrimento que eu tinha vivido naquele ano. Aí o Ivan falou, olha, maravilha, fizemos aqui uma demonstração do que é uma pessoa passar por todos esses dramas que ela revelou, né? E que agora ela conseguiu se liberar de tudo isso. E aí não se chega a uma força interna, a uma... Eu não estou falando de poder, não, que poder é uma coisa muito esquisita porque as pessoas associam poder à manipulação. Então eu acho essa palavra poder uma coisa meio estranha. Mas eu acho que é força interna. Essa força interna você não conquista se você não tratar dos seus fantasmas. Porque seus fantasmas são a sua porta vulnerável para te desequilibrar e para tirar você de jogada. Então eu aconselho vocês das formas que puderem, de todas as ferramentas que vocês já aprenderam durante a vida de vocês, usem-nas para que vocês possam ressurgir o poder interno e a força interna, que é a palavra-chave para você poder seguir adiante. A força está em você, né? Como se fala ali nos filmes do Jedi, né? A força está em você, está na gente mesmo. Só nós é que podemos fazer isso. Nós. Não tem ninguém vai dizer eu vou tirar você disso, isso é tudo papo furado. Eu vou tirar você disso, isso é conversa fiada, isso não existe. No máximo ajudar, mas mesmo assim, se você puder, readquirir a sua força interna, faça todos os procedimentos, ferramentas, o que você achar que deve fazer, mas dê a você esse poder da sua vida. A sua força está em você e não está nos outros. Então não siga os outros. Fica andando atrás dos outros achando que esses são pessoas de você ter a referência, né, de que a sua vida, não, sua vida é sua vida. As pessoas do lado de fora, por mais bem intencionadas que sejam, só estão passando informações e fazendo você refletir, tão somente. Nada além disso. Não dê poder a ninguém. O poder está dentro de você, a força está dentro de você. Né? Se transforme naquilo que você verdadeiramente é, não no que você verdadeiramente está. Sim, verdadeiramente é. Não deixe essas coisas travarem a tua vida e bloquearem o seu brilho. Não deixa, não. O pior que tenha vivido as coisas e ter enfrentado as coisas, deixa seu brilho brilhar. Deixa o que é seu interno eclodir. Não deixa isso te subjugar, não. Não deixa isso vencer você. Nada que o mal faça não pode ser maior do que você dentro de você e essa força que te criou, que quer eclodir sem obstáculos. E é só você que pode tirar ele da frente, que são seus. Tá?
são seus. Então, vou continuar fazendo os textos para poder depois gravar, passar para o Dr. Francisco para ele colocar na página. Vai ser a programação visual, vai ser em verde, para poder sair dessa cor azul e vocês terem certeza que são novos, são programações atualizadas com tudo aquilo que a gente já conversou. Eu fui incluindo e diminuindo aquelas maiores, que aquelas estavam muito grandes. E aí, quem quiser acrescentar alguma coisa baseada naquela sugestão, fiquem à vontade. Tá? Beijo grande para vocês. Pedindo também o WhatsApp, gente, é só para as minhas contratações de trabalho. Apenas, por favor. MSM, né, inbox, é para as questões que são urgentes das máquinas. E as situações mais contornáveis e mais controláveis, página, que ali é que eu respondo. Ali é que eu respondo, tá? Meu site é o meu nome, veramafesa.com.br, e ali tem tudo. Informações sobre os trabalhos que ainda faço. E contratações é pelo WhatsApp ou por e-mail, que é também meu nome, e Gmail do provedor, ok? Então não use o WhatsApp que não seja para contratação, MSM que não seja para situações graves e emergenciais. E a página é para fazer perguntas de quem tem dúvida, tá? Pergunta do tipo, o que é a máquina? Eu deleto, né? Porque aí não tem jeito. Você não está com mínima vontade de aprender, está querendo que os outros façam para ela. Então, por favor, né? A gente tem mais o que fazer. Está ali a postos, todo mundo generosamente oferecendo seu tempo para ajudar. Estou vendo um monte de gente colaborando, maravilhoso isso. Não pense que os amigos extraterrestres não estão vendo isso. Não estão vendo quem é que está realmente empenhado em querer ajudar. Isso é bom, isso é uma coisa boa. Beijo para vocês e amanhã tem mais livinha, ok? Beijoca, vai ficar gravado nessa página, tá?